Fala galera, aqui quem fala é Caio Souza, dando início a uma nova videoaula de Photoshop, certo? Dessa vez não, mais uma vez o assunto abordado vai ser sobre texto, certo? Texto personalizado, como vocês podem ver, vai ser um texto assim meio que neon, beleza? Esse que vocês estão visualizando, né? Então, para dar início, vamos lá. Algumas coisas eu vou deixar para falar apenas no final do vídeo para não ficar extenso, né? Mas vale lembrar que o Photoshop que eu estou utilizando nessa videoaula é o Photoshop Creative Cloud, que é o CC conhecido, certo? Que é a versão mais recente que temos. Então vamos lá, vamos criar um novo documento, certo? Ctrl N. Vamos definir a seguinte dimensão: 600 por 340, certo? 600 de largura, 340 de altura. Vamos dar OK. Ele vai criar um documento em branco, mas eu não quero o meu background na cor branca. Então eu vou selecionar a cor preta para o meu foreground, pressionar Alt Backspace e preencher o documento. Se na sua versão que você está trabalhando não funcionou com Alt Backspace, você seleciona a cor preta, certo? Clica aqui no botão direito, vai na latinha de tinta, Paint Bucket Tool, que é a letra G, seleciona ela, clica no documento, certo? E preenche com a cor preta. Vai ser a mesma coisa do Alt Backspace, certo? Que é o preenchimento da camada. Beleza, fizemos isso, agora vamos criar o nosso texto. Vale lembrar que todo o conteúdo dessa videoaula vai ser disponibilizado para download na descrição desse vídeo, certo? Então vamos lá, vamos selecionar a ferramenta de texto horizontal, certo? Que é a ferramenta de tipografia, se eu não me engano, no português, né? A letra T do seu teclado. Vamos clicar no documento, né? E ele vai criar. Nesse documento, se você criou com a mesma dimensão que eu mencionei agora no início da videoaula, com essa tipografia, com esse texto, com essa fonte Origicide, ela fica legal nesse documento com tamanho 60, certo? 60 pixels. Agora vamos digitar o texto desejado, lembrando que vamos alternar aqui antes, certo? Para a cor branca, certo? Antes de você criar, você pode só pressionar X que ele alterna para o branco. Selecionamos a cor branca, agora vamos digitar o texto que queremos. Photoshop TV, né? Você pode digitar qualquer texto, obviamente não precisa ser esse. Nova Photoshop TV, que é o nosso grupo lá no Facebook, certo? Quando eu falo isso me dá saudade do Orkut, eu tenho vontade de falar comunidade. Enfim, vamos lá. Agora vamos clicar duas vezes aqui, dar um duplo clique, que não é muito difícil para mim. Se eu tiver alguma dificuldade de clique nessa videoaula, é porque eu estou com problema no mouse de duplo clique, certo? Para quem joga, isso é constante. Enfim, esse atalho de duplo clique, certo? Que é a Layer Style, a janela, você pode ir em Layer, certo? E em Layer Style e selecionar Blend Options, certo? Que é a opções de mesclagem, que é os efeitos da camada, certo? Em Blend Options, certo? Está em Default aqui. Você vai selecionar a opacidade, você vai mudar de 100 para 0%, e Fill Opacity, que é a opacidade de preenchimento, você vai reduzir para 90%, certo? Vamos marcar a caixa de Inner Glow, certo? Essa caixinha no português, para quem está usando Photoshop português, se eu não me engano, é o preenchimento, é o brilho interno, certo? Brilho interno. Vamos mudar aqui de o Blend Mode, certo? Que é o modo de mesclagem. É um pouquinho difícil para mim, porque eu tenho que ficar lembrando como é que tá no português, certo? Mas facilita para vocês. O Blend Mode, que é o modo de mesclagem, a gente vai deixar em normal, opacidade 75 mesmo. Vamos mudar aqui a cor para a cor que você deseja, certo? Mas na videoaula eu vou estar trabalhando com o verde. Você pode selecionar rosa, vermelho, azul, qualquer cor que você desejar, certo? Deixa como está o restante e vamos para a outra opção de estilo da camada, que é o Water Glow, que é o brilho, na verdade o brilho externo, né?
e vamos mudar aqui o Blend Mode, que é o modo de mesclagem para normal. Opacidade a gente vai botar para 100%. A cor, a mesma cor que você utilizou no brilho interno. No caso, como eu utilizei a verde, eu vou ter que utilizar uma cor verde, certo? Não precisa ser exatamente específica a mesma cor. Você pode copiar e colar, né? Você pode copiar essa hashtagzinha assim, que é a cor em HTML, certo? O código da cor em HTML. Você pode copiar e colar para ficar exatamente a mesma cor, mas não é necessário. Tendo uma base onde você clicou, só utilizar a mesma localização. Vamos mudar aqui em elementos. A gente muda o size, que é o tamanho, para 13 pixels, que está em 5, a gente muda para 13, certo? Normal, 100%, cor verde, pixel 13, certo? A cor, como eu disse, você que decide a cor que você vai querer trabalhar. Você não está vendo nenhum texto, mas um pouquinho mais para frente você vai começar a visualizar como é que está. Pois bem, criou, fez o estilo da camada, certo? Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a camada. Se você não tem a janela de camada, é só pressionar F7 ou I em Windows, certo? Que é janela, e selecionar a opção de Layers, que é camadas, certo? Clicou com o botão direito sobre a camada, vai em Create Work Path, certo? Ele vai selecionar a sua camada, como se fazendo um contorno da camada, certo? Você vai agora criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N, ou então simplesmente aqui no rodapé da janela de camada você vai em Create a New Layer, que é criar uma nova camada. Após você fazer isso, você vai selecionar a ferramenta Brush Tool, certo? Que é a ferramenta pincel, letra B do seu teclado, clica com o botão direito sobre o documento da camada, você vai selecionar exatamente, certo, esse pincel aqui, que é o Hard Round Pressure Size, certo? Esse pincel é o que vai dar justamente o efeito que a gente está procurando, que a gente quer, beleza? Você vai ter que mudar aqui o size, que é o tamanho, para 3 pixels, lembrando, num documento que a gente criou com essas dimensões, certo? De 600 pixels por 340, se eu não me engano. Vai ter que ter esse tamanho de pixel, certo? Se você cria um documento, está trabalhando um documento maior, obviamente você vai aumentar para um tamanho maior, certo? Hardness 100%, já vai estar configurado. Vou dar Enter para finalizar aqui. E agora a gente vai em Pets, certo? Janelinha de Pets. Caso já deu um problema de clique. Se você não tiver essa janelinha, você vem em Windows, certo? Que é a janela, e marca a opção de Pets. Ela vai vir solta mesmo, independente. Todas as janelas são independentes. Você pode clicar e agrupar juntamente com a janela de Layers, certo? Veio em Pets, vai clicar com o botão direito do mouse, vai na opção Stroke Path, certo? Que é a opção de contorno, e você vai abrir essa caixinha. Você vai mudar, caso você nunca tenha utilizado, certo? Essa janela, ela vai estar em Pencil, certo? Tire de Pencil e coloque para Brush, que é o pincel, certo? Vai marcar a caixinha Simulate Pressure, que é simular a pressão, vai dar OK, e beleza. Você talvez deu uma percebida que ele já contornou, certo? O texto. Você vai deletar agora, certo? Esse stroke, esse contorno, delete patch, e você já vai o resultado. Volte para a janelinha de camada, você tem um resultado já mais ou menos de como está. Agora, para você aplicar aquela cor que você fez, aquele estilo, você basta duplicar o estilo aqui, o estilo que está na camada de texto. Você seleciona a tecla Alt, clica e arrasta para dentro da camada de Layer 1, que é a camada 1 que você criou o contorno, certo? A outra opção que tem é você copiar aqui. Você clica com o botão direito na camada do texto, copia Layer Style, vai aqui e Paste Layer Style, que é passar o estilo da camada, copiar e passar, certo? Já temos o resultado praticamente final da camada. Se você quiser deixar assim, você pode, não tem problema algum. Porém, eu gosto que o contorno fique mais realçado. Para isso, a gente faz o procedimento anterior mais uma vez. Ou seja, nós vamos
criar novamente aqui o workpad, certo? Selecionando a camada de texto que a gente cria novamente. Vamos criar uma nova camada, Ctrl Shift Alt N. Criamos a nova camada, selecionamos lá a ferramenta Brush Tool. Lembrando, não precisa mais você ir lá e selecionar, diminuir o tamanho, já vai estar tudo configurado. Então basta você criar a nova camada e em Paths, certo? Na janela de Paths, clica com o botão direito em Workpath e vai em Stroke Path e basta dar OK, porque já vai estar configurado como você configurou da primeira vez. Vamos dar OK. Agora vamos deletar, certo, esse contorno e aí o resultado, certo? Se eu tirar aqui, ó, a visualização dessa camada 2, você vê a diferença, né, com o contorno mais realçado e um pouquinho menos realçado, certo? Poderíamos terminar por aqui, mas eu posso dar uma outra sugestão para vocês. Na última videoaula de texto personalizado, fiz algumas coisas, alguns incrementadas a mais, certo? Que foi o seguinte: podemos criar uma nova camada. Ó, ele clicou sozinho, só deu um clique, ele deu 2. Podemos criar uma nova camada aqui. Vamos copiar o estilo da camada. Pode clicar com o botão direito, copy lay style, ou então simplesmente Alt e arrastar para dentro aqui dessa outra camada, que é o mesmo de você clicar com o botão direito e ir em paste lay style, certo? E aplicar brushes, certo? Pincéis, como vocês desejarem, certo? Como eu tinha feito na última videoaula. Poderíamos colocar aqui algum pincel, certo? Ó. Então fica bem interessante. Deixa eu dar uma modificadinha aqui para ele. Pronto. Ó. E colocar, certo, no nosso documento aqui, né? Então você pode utilizar, a dica que eu dou pode utilizar pincéis de fumaça, que é o Smoke Brush. A gente pode utilizar pincéis de nuvens, que é o Cloud Brush, certo? E etc. Você depende da sua criatividade. O que a gente pode fazer aqui é criar um pincel. Deixa eu criar um novo pincel. Vou definir com o mesmo tamanho. Tamanho 3, mas talvez eu possa aumentar ele. Shape Dynamic e Scattering. Size gira aqui a primeira opção em 100. Scattering Both X, você marca essa opção, deixa em 1000%. Shape Dynamics aumenta só essa primeira opção. Em Brush Type Shape, você vai aumentar o espaço de 25%. Você aumenta assim para uns 500%. Você vai dando uns testes, fazendo uns testezinhos aqui, certo? Lembrando que você vai aplicar na camada de layer 3, a camada 3 que você criou, certo? Porque ela vai ficar independente, vai ficar só mesmo para ela. Se eu remover aqui, só vai sair o que eu estou aplicando nela, certo? No caso aqui, não vai interferir nessa camada que a gente aplicou o mesmo efeito, certo? Então você pode passar aqui, certo? E aplicar outros pincéis, né? Então você cria aí como você preferir, certo? Use a imaginação de vocês. Tenho certeza que vocês têm uma capacidade ainda maior que a minha de criação, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, depois de um bom tempo sem postar, mais uma vez, é claro. Porém, vamos para os fatos, algumas coisas que eu queria mencionar agora no finalzinho da videoaula, que seria: verifique a versão de vocês, certo? Verifique se o Photoshop de vocês é a mesma que eu estou utilizando, certo? Photoshop CC, Creative Cloud, que é a última versão completa, não é uma versão portátil. Então verifique sempre se é uma versão portátil ou uma versão completa. Por quê? Porque se for uma versão portátil, talvez ela dê um erro que no meu não deu. Então você vai achar que eu expliquei de uma maneira diferente ou deixei passar alguma coisa que você não está conseguindo fazer, mas é a mesma versão que a minha. Porém,
é uma versão portátil, certo? Se atente para esse fato. E também para as videoaulas. As videoaulas eu explico demais, eu falo muito, eu tento ser o mais específico possível, porque eu tenho um foco em usuários iniciantes, então tenho que falar um pouco mais explicado, certo? Então se você acha que é um pouquinho chato e tal, mas com o tempo, gradativamente eu vou aumentando, certo, o nível, então vai ficar um pouquinho mais rápido as videoaulas, certo? Eu vou direto ao ponto porque eu já tenho videoaulas específicos, beleza? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo domingo para vocês e até a próxima. Valeu!